Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Tobias Coutinho Parente, formado em Administração de Empresas em 2010. O Tobias já terminou doutorado na USP e hoje é coordenador de pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Espero que tem muita história boa aqui. Tobias, obrigada pela presença, muito honrada em ter aberto essa agenda para... Eu que agradeço, professor. Muito bom voltar à faculdade, especialmente nesse prédio que eu não conhecia, então estou muito feliz de estar aqui novamente. Bacana, muito obrigada. Tobias, me conta um pouco da tua vida na universidade. Eu sei que você esteve muito ligado à pesquisa. Me fala um pouco da tua experiência na UFC. Eu entrei na UFC em 2006, né? E fiquei 4 anos e meio. E durante toda a minha vida aqui como estudante, eu fui ligado à pesquisa. Participei de grupos de pesquisa, fui bolsista de iniciação à docência, participava de congressos e foi daí que surgiu todo esse meu interesse, essa minha paixão por fazer pesquisa, né? Muito motivado pela vivência que eu tive aqui na FEAC. Eu lembro até que numa disciplina de Administração Mercadológica 1, fazendo uma pesquisa de campo sobre o comportamento do consumidor, Exato. Nasceu uma publicação dali, não foi, Tobias? Exato, exato. Na disciplina que eu tive o prazer de ter com você, professora, a gente fez uma pesquisa aqui com os próprios alunos da universidade e depois a gente participou de um congresso, apresentamos a pesquisa, que era, na época havia uma discussão sobre a expansão da universidade, né, das universidades federais. Via Reúne, né? Via Reúne, o programa, e aí a gente foi entender como que era o comportamento do aluno à luz dos conhecimentos que a gente vinha tendo em sala de aula. E foi super interessante, foi uma oportunidade da gente conhecer, a gente visitou todos os campos da faculdade e foi super legal. E logo depois a gente chegou a publicar um trabalho, um artigo numa revista acadêmica. Foi muito bacana. Sabe que eu ainda hoje uso isso como exemplo, porque às vezes a disciplina de Administração Mercadológica 1, por exemplo, ela ainda não está no final do curso, né? Verdade. Mas já dá para os alunos terem maturidade de saber que daquele trabalho pode nascer um trabalho mais avançado de pesquisa, de publicação, quem sabe, né? Tobias, paralela a essa sua vida de pesquisador, você fez algum estágio enquanto estava na faculdade? Estagiei na prefeitura, na secretaria do centro, fiquei por volta de 1 ano. E fui estagiário na Justiça Federal, também fiquei por volta de 1 ano. Então eu conciliava a vida nos grupos de pesquisa com o professor Augusto e também os estágios. Agora, Tobias, me conta essa ida para São Paulo. Como foi, né, esse despertar? Você foi para São Paulo, para a USP fazer mestrado e doutorado. Como foi que isso aconteceu? Foi uma coisa que eu vinha meio que planejando. Como eu tinha gostado bastante da vida de pesquisador, eu falei, eu quero fazer uma pós-graduação e um mestrado. E eu sempre tive curiosidade para conhecer outros ares e outros locais. E daí eu falei comigo mesmo que eu precisava ir para um centro de referência no país. Foi daí que surgiu a chance de fazer o mestrado na USP, né? Eu fui em 2012, tinha 23 anos, fui com a minha esposa, a Rafaela, que também é ex-aluna aqui do curso. Que também é ex-aluna, casou com um ex-aluno do curso de Publicidade e Propaganda, né? E também foi fazer mestrado e a gente foi se ajudando, né? Porque é muito jovem, bem difícil a vida fora, né? Primeira vez que tinha saído da casa dos pais. O professor Augusto até brincava assim, o Tobias morava no hotel porque as contas se pagam, a roupa já parece limpa e daí foi uma transformação muito grande. E desde então a gente continua em São Paulo, né? Fiz o mestrado na USP, fiz o doutorado e a ideia era sempre de, ao terminar, voltar
mas São Paulo foi grudando na gente e a gente hoje continua lá. Tobias, hoje você é coordenador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como é que surgiu para você essa oportunidade? Quando eu cheguei para fazer o mestrado, na USP você não tem o direito de escolher o orientador, né? Então você já cai direto com o orientador dependendo daquilo que você diz que quer fazer. E na época eu tinha um projeto de dissertação voltado para a área de sustentabilidade. E o meu orientador, que caiu comigo, ele tinha um foco em governança e sustentabilidade. Quem era o seu orientador? Professor Cláudio Machado Filho. E aí ele começou a me incentivar a trabalhar também essa coisa da governança corporativa. Daí eu fiz a minha dissertação focada em sustentabilidade e governança, continuei com ele no doutorado, me apaixonei pelo tema e fiz o meu doutorado em governança em empresas familiares. E assim que eu estava concluindo o meu doutorado, porque no meio tempo eu fiquei 6 meses em Boston, fazendo o que a gente chama de período sanduíche, que é quando você pode ficar fora do país, conduzindo a sua pesquisa com um pesquisador estrangeiro. E assim que eu voltei aos Estados Unidos, abriu uma vaga no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma referência no tema, e o meu orientador viu essa vaga e falou, essa vaga tem teu perfil, é para coordenar as pesquisas do Instituto e você está concluindo o doutorado, então acho que foi uma forma dele, ele não quer que eu vá embora em São Paulo. E a gente continua trabalhando junto, então foi uma forma dele me incentivar a continuar na área e eu estou muito feliz no Instituto, desde janeiro que eu estou lá. Me fala um pouco o que é a governança corporativa e exatamente o que faz o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A governança, ela está em todas as organizações, seja empresa ou seja organizações sem fins lucrativos. E ela é responsável pelo sistema de decisão, né? Então, geralmente a gente vê mais em empresas que têm ações em bolsa, porque você tem múltiplos acionistas e esses acionistas querem saber como que essa empresa é gerenciada. E para isso os acionistas têm direito de escolher os conselheiros via assembleia e a partir daí você monta o que a gente chama de governança, que é exatamente governo dessa empresa. E a gente, no Instituto, acredita que isso pode ser passado para todos os tipos de organizações. A partir daí, você pode fazer com que qualquer organização tenha transparência, ética, que as pessoas saibam o que aquela organização faz. A causa do Instituto é promover a governança. A gente realiza cursos, eventos, pesquisas, que é a área que eu atuo, livros, publicações. Então, a nossa causa é promover a boa governança nas empresas brasileiras. A gente viu recentemente uma série de escândalos envolvendo grandes empresas brasileiras e muitos desses escândalos foram por falhas na governança, ou seja, faltou transparência, as pessoas não sabiam o que aqueles gestores estavam fazendo. E você trabalha no setor de pesquisa do Instituto? Isso, o Instituto tem uma área voltada para pesquisa, é uma área totalmente autônoma, a gente é independente, e aí anualmente a gente monta uma agenda de pesquisa e aí a gente vai realizar elas ao longo do ano. O IBGC sempre foi muito focado em empresas de capital aberto, que são aquelas que têm ação negociada em bolsa, e recentemente ele começou a se dedicar mais às empresas familiares, porque o grande número de empresas no Brasil é familiar. E foi daí que eu também tive um pouco de sorte, porque eu fiz a minha tese sobre empresas familiares. E aí o Instituto viu uma oportunidade de pegar um pesquisador nessa área e para conduzir esse tipo de pesquisa lá. E dentro das pesquisas, como é que está o perfil hoje das empresas brasileiras com relação à sustentabilidade? Você tem alguma informação? Esse é um assunto super importante, está na agenda. O que a gente tem percebido é que as empresas estão evoluindo bastante, né, nessa temática.
mas ainda é um ponto que não é, digamos assim, a prioridade de muitas empresas. E também tem uma questão de que é entender o que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é muitas vezes ligada à parte ambiental, né, social, mas ela é uma coisa ampla que deve envolver tanto o ambiental, social quanto o econômico, né? Você não pode falar de uma empresa sustentável sem que ela seja economicamente viável, né? Então, a gente ainda está trabalhando com essa temática, mas em relação a dados específicos, hoje a gente não tem. Tem muitos dados de empresas de capital aberto, né, em relação a essa temática e a pressão que a sociedade tem exercido com essas empresas tem surtido efeito. Tem surtido efeito? Tem. Com essas empresas maiores, eu acredito que elas têm investido mais. Não dá mais para lidar com situações conflitantes, como exploração de mão de obra análoga à escravidão, que a gente teve casos recentes, desastres ambientais. A sociedade tem policiado bastante essas empresas. E entrando hoje nesse mercado de empresas familiares, como é que você vê a evolução, a maturidade das empresas em relação a esses temas? A empresa familiar é uma coisa super relevante para o país, né, para o Brasil. Mesmo naquelas maiores empresas, os maiores grupos econômicos brasileiros, a maioria deles é familiar. E o que a gente tem percebido é uma grande busca por conteúdo, né? A empresa familiar brasileira tem tido uma trajetória recente de que elas estão passando por um processo de sucessão. Geralmente teve um grande empreendedor, um empresário líder que funda e a transição para a segunda geração ou para a terceira geração tem sido um pouco problemática e elas estão tentando se antecipar a essas situações. Então, o que a gente tem visto é que a empresa familiar no Brasil tem buscado conteúdo, né? Tem crescido a procura por cursos, por publicações, por investir em materiais. Então, a gente, particularmente eu falando, é muito otimista em relação às empresas familiares, porque é quem carrega a boa parte da economia brasileira. E eles têm se profissionalizado e buscando acompanhar o empoderamento do consumidor, né? Porque certeza. esse cliente hoje cobra, como você falou, né? Cobra, tem as redes sociais a seu favor, então tem que acompanhar, né? Muito, e a gente tem visto isso no dia a dia, assim. A empresa familiar não fica para trás em termos de práticas com as outras empresas e ela tem buscado se atualizar cada vez mais. O empresário familiar tem criado essa consciência da importância de boas práticas de gestão, de boas práticas de governança. Muito bom. Como você já deve ter visto, né, nos nossos vídeos, sempre a gente faz um bate-bola. Então, um professor... Difícil. Tiveram vários, mas aqui da casa um professor que sempre me inspirou foi o professor Augusto Cabral, que hoje é o diretor da escola e sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Mas tiveram vários outros, meu orientador, professor Cláudio, na USP tive vários, professora Cláudia, também foi uma grande inspiração para mim, professor Hugo, e é difícil mencionar somente um. Obrigada, muito obrigada, Tobias. Um aluno? Tive vários companheiros, muitos alunos que me inspiraram, mas especialmente um foi o Rafael, foi meu companheiro ao longo do curso e até hoje tenho uma forte amizade com ele. Bacana. O Rafael era coautor, inclusive, desse Escrevemos artigo bastante, que a gente falou primeiro, né? Então, e a sua capacidade de analisar a vida, a sociedade, isso sempre foi muito inspirador para mim. Se eu soubesse... Eu acho que se eu soubesse, eu teria viajado mais. Depois que fui para São Paulo e comecei a viajar pelo mundo, eu acho que essa ficou a minha paixão. Conhecer novas culturas, conhecer novos povos e ver o quão é bonito a diferença entre as pessoas no mundo. Isso abre a cabeça e se eu soubesse, eu teria conhecido antes. Legal. Então, quando eu puder, né? Quando eu puder, eu quero viajar mais e poder visitar mais locais e conhecer mais o mundo. Bacana. Tobias, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para quem está aí nos assistindo e que ainda está na faculdade.
Eu acho que o que fica é assim, a gente tem que aproveitar ao máximo a vida na universidade. Eu tentei na pesquisa, mas também participando de festas, encontros. A vida na universidade é muito gostosa, é muito legal e passa super rápido. Passa. A gente acha que não, mas passa muito rápido e depois fica a saudade. Assim, a gente sente muito saudade do tempo de universitário. Tobias, muito Eu que obrigada. agradeço. Foi uma honra muito grande ter você aqui. Obrigada por essa passada rápida em Fortaleza e dar o seu tempo para o nosso projeto. É sempre um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.